Então, nada foi, tipo assim, foram barreiras, tem dificuldade, mas nada me atingia. Então Eu, você eu, eu teve passei por cima da minha dificuldade. timidez, da minha falta de habilidade, eu passei por cima das minhas condições de trabalho, das condições da barbearia, das pessoas, financeiro, nada disso, tipo assim, me atingia. Mas, tipo assim, por causa do meu mental, né? Esse foi o meu mental. O meu mental era, eu tenho um problema, como eu resolvo? Aí eu ia pro próximo nível. Eu tinha uma meta muito grande, que era me tornar um barbeiro do nível das pessoas que eu tinha do meu lado, ou das referências ali no meu bairro. Era me tornar aquele nível. E aí, ai, eu não sei como fazer um risquinho, como fazer um risquinho. Ficava lá, ó, e rabiscando os outros até aprender. E quais as barreiras que você acha que você teve que enfrentar? Porque aí você está falando das que você tinha, mas que você conseguia passar por cima de boa. Quais foram as que você teve que enfrentar, então? Tá gravando? Tô. Não sabia não, velho. Você não pegou. Tá. Quais foram as barreiras, tá? Primeiramente, quando eu comecei, eu não fui ensinado, né? Eu acho que se tornou muito mais difícil para mim eu ter que aprender sozinho e buscar. Mas isso fez eu ser mais forte, né? Mas isso dependeu muito do quanto eu queria ser um profissional. Quando eu entrei, assim, no momento que eu fiz o meu primeiro corte, que eu vi que era difícil, que eu não sabia, não entendia aquele mundo, que eu vi que eu teria que percorrer um longo caminho, eu me apaixonei na hora porque eu fui desafiado. Eu sou um cara competitivo por natureza, então naquele momento eu coloquei como meta ser bom como aqueles barbeiros que eu vi que era bom, que faziam arte no cabelo, desenho, skin, no cabelo colorido, penteados. Naquele momento em que eu fiz o meu primeiro corte, que eu vi que não era nada, eu me senti desafiado. E aí eu fui com todas as minhas forças em direção. As dificuldades que eu tive já de cara, né, por não ser ensinado, foi buscar o caminho sozinho, né? Mas desde o início eu já comecei com técnicas muito avançadas. Já tive que fazer cabelos muito difíceis, sem acompanhamento. E isso para mim foi uma grande barreira. Isso fez eu prejudicar muita gente, né? Primeiramente, eu não tive o treinamento como usar a navalha, então eu cortei muita gente, cortei muito a minha mão limpando a navalha de uma maneira errada na minha mão, por não ser ensinado. Eu alisei cabelo, eu descolori cabelo sem ter ninguém ou nada de técnica ou de como fazer ou do que fazer ou por que fazer. Então eu simplesmente fiz para ver o resultado. Oh, deu errado, assim não pode. Isso fez eu machucar pessoas, fez eu me machucar, eu estragar cabelo. Isso para mim foi uma dificuldade, que eu tive que lidar com isso. Mas ao mesmo tempo eu sabia disso, eu sabia que eu estava sozinho, não julgando o meu professor, porque, né, o meu parceiro, porque foi graças a ele que eu comecei, que eu tô aqui. Mas realmente ele não foi um professor, ele era uma pessoa bacana como pessoa, mas ele não levava a sério a questão de ensinar e como lidar com um aluno, né? Mas algumas outras barreiras dentro de todos os campos da barbearia, de questão de execução, eu tive dificuldade. Mas o meu grande aliado foi o YouTube. E então foi assim que eu consegui superar tudo isso. Foi buscando na internet e focando. Eu vivia cortar cabelo. Onde eu ia, tudo que eu fazia, tudo que eu falava era sobre cabelo. Por quê? Porque eu tinha uma dificuldade e eu queria superar. E você trabalhava em dois empregos? Sim. E isso foi uma barreira para você? Como que você conseguiu lidar com a carga horária e com o peso, né, de ter que aprender uma nova profissão, lidar com essa profissão nova e já ter uma responsabilidade que é trabalhar para alguém? Então, eu tinha uma motivação muito grande para superar tudo isso, né, por vir de uma família pobre, já desde a infância, com dificuldade financeira. Mas quando eu entrei no curso com a intenção de crescimento, né, com um mês que eu estava no curso, com todas essas dificuldades profissional,
Minha namorada ficou grávida, né? Minha esposa, lindíssima entrevistadora do momento. Ela ficou grávida, né, do meu filho, que tá aqui também, né, que tá agora tá com 7 anos. E aí, né, isso tudo se tornou muito difícil, a minha vida virou de cabeça para baixo, mas também, de certa forma, as dificuldades me fez querer ainda mais e me fez ir mais longe, né? Então, a partir daí, eu comecei a batalhar ainda mais duro, eu comecei a correr muito mais atrás, a estudar muito mais, porque eu sabia que agora eu precisava da profissão para poder passar por cima disso tudo, para superar tudo isso. E sair, né? Porque eu não tinha onde morar, né? Era só um menino que ia se tornar pai e não tinha profissão. Então eu tive que acordar mais cedo pro trabalho, chegar do trabalho e ir pra barbearia. Ficar lá cortando o cabelo. Fim de semana tava de folga, não, tava na barbearia. Chegava do trabalho, barbearia, de folga na barbearia. Minha vida se tornou isso. E durante 2 anos e meio foi assim, 2 empregos, né? Gastando toda a minha energia e dedicação para conseguir evoluir na profissão, para chegar ao ponto de trabalhar somente nela. Mas os meus primeiros 3 meses foram o curso. E aí acabou o curso, eu já tinha um certo nível de corte com 3 meses, graças à minha dedicação e à prática. Com 3 meses, algumas pessoas já pagavam o corte, ou a metade do corte, davam uma gorjeta. E o meu professor, né, o barbeiro lá, o dono da escola, vendo isso, ele me chamou e me perguntou se eu queria trabalhar para ele. Eu não tinha confiança para trabalhar porque eu passaria a cobrar o mesmo preço que ele, que tinha mais de 5 anos de experiência, e eu com 3 meses, né? Mas aí ele me convenceu de que eu poderia, que eu deveria fazer isso. Eu insisti que não, mas ele me pressionou e eu fui. E graças a Deus eu fiquei lá, trabalhei duro, né? Num caminho difícil, né? Que foi superar a minha falta de confiança no meu nível profissional, mas eu consegui, graças a Deus, eu fiquei firme na barbearia, passei por cima dessas dificuldades, fui cortando os cabelos ruinzinho, mas fui aprendendo diariamente, na prática, e acabei ficando em 2 empregos por 2 anos e meio, até, graças a Deus, eu consegui fazer na barbearia e trabalhar somente como barbeiro. Fora que você não contou a parte que você dormia de boca aberta no salão porque não dormia o suficiente, porque acordava 3 horas da manhã para estar no Ceasa. Nunca vi isso aí. Você acordava 3 horas da manhã para estar no Ceasa e dormia de boca aberta na barbearia. Na verdade, era qualquer momento que eu ficava parado sem o que fazer, eu dormia, porque às vezes eu dormia 4 horas por noite, né? 5 horas e trabalhava pesado. Então, quando eu chegava do trabalho pesado e ia para a barbearia, eu simplesmente sentava na cadeira ou deitava no lavatório e ele já era. Inclusive, acho que tem várias fotos de dormir em qualquer lugar, dormindo com um prato na mão, né? Foi uma parte difícil, mas eu me orgulho muito dessa história, porque isso mostra que não é fácil, né? Muitas pessoas veem a gente indo em algum lugar, chegando, né, crescendo profissionalmente, acha que é privilegiado por alguma coisa, ou que está ganhando muito, mas ninguém sabe o que realmente é, né? E é bom viver isso, porque essas histórias difíceis que fazem a história ficar mais bonita ainda. Conta pra gente como foi o seu primeiro atendimento. O primeiro atendimento foi sensacional, né? Foi a prova de que eu devia ser barbeiro mesmo. Que foi o teste para ver se eu queria de verdade. Porque eu cheguei lá, né? Tô lá na barbearia, já tremendo, deixa eu pegar uma navalha. Tremendo, sabendo que eu poderia cortar algum cabelo naquele dia. Eu cheguei, o cara falou, vai treinando, como colocar a navalha, né? Abrir o navalhete, opa, abrir, fechar, colocar uma lâmina, fechar bonitinho, né? Lacrar ele aqui, assim. E eu fiquei lá por um tempo, tirando, já tremendo muito, porque não sabia o que fazer, com medo, né? E tal. Aí do nada chega uma criança, assim, uns, sei lá, uns 8 10 anos, pra cortar o cabelo, né? Que eu cortava o cabelo de graça. Aí, essa criança chegou e eu perguntei, cara, agora eu tenho um cliente, como é que eu faço? Aí meu professor falou assim, pergunta aí como é o corte dele. Aí eu fui até a criança e perguntei, como é que é o seu corte? Aí ele, eu quero um degradê na zero.
Aí, aí eu fui perguntar, falei assim, "Gui, como que faz, né? Porque eu pensei, vou chegar lá, vai ter um passo a passo, ele vai me ajudar, vai pegar na minha mão, vai consertar, né? Isso é o que eu tava expectando na minha cabeça, que ele não deixaria eu fazer nada sozinho, até então, porque eu não sabia exatamente, absolutamente nada. Mas, na verdade, ele olhou pra mim e falou assim, você sabe como é um corte bom, um corte de cabelo? Eu falei, sei como é um corte de cabelo bom. Aí, aí então faz aí então. E foi embora, continuou atendendo seus clientes lá e me deixou sozinho lá. E eu fiquei assim, sem saber o que fazer, paralisado. Aí, pra minha sorte, tinha, né, meu grande amigo meu, Bielzão, do meu lado, cortando cabelo, vendo que eu simplesmente não tive uma atitude, fui parado assim, sem saber o que fazer. Aí ele chegou até mim e falou assim, olha, degradê funciona assim, você passa uma máquina, depois você passa outra, e com a metade da outra você quebra aquela linha, e aí você vai enxergando a sombrinha se surgindo e tal. Aí eu fui nessa, né, e tive esse resultado aí, né, a gente vai colocar para vocês verem meu primeiro corte. Mas foi muito engraçado. Coitada da criança, né, que ficou no meio disso, mas no Brasil, vocês sabem como é. Muita gente quer só o corte de graça, ou algo de graça, então não importa muito o resultado. É, inclusive, eu cortei muito cabelo por ser grátis, né, e torço para que vocês tenham muito cliente também, e que logo, logo vocês possam cobrar e seja valorizado, mas precisamos desses cobaia nesse momento. Mas foi muito engraçado, foi uma tremedeira louca, fiquei muito nervoso, muito ansioso, mas foi muito massa. Você acha importante? Qual que é o valor de ter uma pessoa ali do seu lado te apoiando e te levando por um caminho? Porque da maneira que você aprendeu praticamente sozinho. Você não teve ninguém ali te guiando. E você demorou 3 meses para poder começar a ter um retorno mínimo do que você estava ali investindo, que era o seu tempo, seus materiais e tudo mais. É importante ter uma pessoa ali do seu lado. Qual é o benefício de ter alguém ali do seu lado te ensinando? Porque você vai ser o professor deles. Então, o que que eles podem esperar de ter alguém ali? Aprender mais rápido, conseguir desenvolver mais as técnicas. Então, claro que uma pessoa é capaz de aprender sozinha, né? Mas a gente sabe a dificuldade em qualquer área, em qualquer profissão. Se você tem a determinação, o foco, a vontade de vencer, você já é capaz de vencer. Mas se você tem alguém do seu lado para te corrigir seus erros, sabe? Muitas das vezes eu estava lá fazendo meus cortes, já cobrando, mas eu não estava satisfeito. E eu era obrigado a enxergar os meus erros. O que eu usava para enxergar meus erros era a minha câmera, que eu era bem ruim até. Era para tirar uma foto e tentar ver. E eu ia lá no YouTube, olhava um cara cortar, tentava aplicar a técnica dele em outro corte meu, voltava, olhava outro, porque não estava funcionando. Tava nessa. Quando você tem alguém do lado, que não foi o meu caso, se eu tivesse alguém do meu lado, ele podia falar, cara, por que você não tenta passar um pouquinho mais para cima? Por que você não tenta fazer nessa sequência? Talvez você vai chegar no seu resultado que você quer. Então, a pessoa do lado, com experiência, que realmente quer te ajudar a chegar no seu objetivo, ela vai alavancar exponencialmente. Não dá para calcular o quanto ela vai te alavancar, porque vai juntar a sua vontade, a sua determinação com uma pessoa experiente ao seu lado para te elevar ao seu nível. Então, é importantíssimo você ter uma pessoa qualificada que você confia ao seu lado. Por essa questão de você conseguir superar os seus desafios, porque vai acontecer os desafios, vai ter dificuldade. E eu quero, né, que vocês contem comigo, quero que vocês digam para mim 100% das suas perguntas, dos seus questionamentos, até mesmo naquilo que eu afirmar, não fala e entendeu, se você não entendeu, né? Pode perguntar, eu quero que vocês tirem de mim o máximo que vocês puderem,
nesses próximos 3 meses, em cada minuto, em cada segundo das nossas aulas, da nossa participação. Eu quero ver vocês longe, quem sabe até junto comigo no futuro, trabalhando junto. Vocês são meus clientes, mas vocês também são meus amigos. E como ser humano, eu não quero somente estar aqui, né, gastando o nosso tempo. Eu quero que isso sirva de crescimento para que lá na frente vocês contem as suas histórias para outras pessoas e possam ajudar mais pessoas ainda e ir cada vez mais longe.